Olha só, pessoal, parece que a coisa não está bonita lá em Cuba. Na verdade, nunca esteve bonita a situação por lá, mas está ficando cada vez pior. Parece que o desastre econômico cubano está se encaminhando para um beco sem saída de forma definitiva dessa vez. Vamos dar uma conferida aqui nessa reportagem. Peço desde já que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode colaborar financeiramente comigo clicando no botão Valeu Demais aí embaixo. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo também. Então vamos à análise dessa reportagem. A CNN Brasil nos traz a informação de que agora a capital de Cuba, Havana, vai começar a sofrer cortes de eletricidade num sistema de racionamento, de revezamento de utilização de energia elétrica. E de acordo com o que está sendo dito aqui nessa reportagem, isso não acontecia na cidade, porém isso já estava acontecendo no país como um todo, no restante do país, e parece que são realizados apagões de energia diários que podem durar até 4 ou mais horas. Então uma situação assim bastante crítica, bastante caótica. De fato, Cuba já vinha enfrentando alguns problemas econômicos. Um ano atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre a questão da economia cubana, como o governo estava estudando algumas pequenas aberturas econômicas, um pouquinho de livre mercado, uma coisa assim, mais ou menos parecida com o que a China fez no passado, mas assim, em uma escala muito menor. E, de fato, já se percebia na época, pelo próprio governo, né? O governo já assumia, né, porque perceber sempre percebeu, mas ele já assumia que o sistema atual cubano é inviável, não tem como manter a economia do país desse jeito, então era necessário um pouco de abertura econômica, mas isso não é suficiente. A economia de Cuba já está terrivelmente degradada há muito tempo, é um país que sobrevive de subsídios, né, sobreviveu muito tempo de auxílio econômico da União Soviética. Do final dos anos 80, especialmente do começo da década de 90 em diante, a situação em Cuba degringolou bastante porque essa ajuda cessou. Claro que eles vão culpar o embargo dos Estados Unidos, aqui na reportagem fala-se algo assim também, que o embargo ficou mais sério e tudo mais, porém o fato é que o sistema econômico comunista, esse modelo econômico adotado por Cuba, é fadado ao fracasso. Isso mais cedo ou mais tarde a população do país acaba pagando a conta. E de fato a população já vive na miséria há muito tempo, mas a grande mídia não mostra isso. Esse tipo de notícia aqui, por exemplo, não tem grande impacto, não é veiculada da forma como deveria ser. A gente sabe que isso aqui acaba manchando a imagem do Lula também no fim das contas, porque ele é um grande defensor do regime cubano. O PT sempre defendeu o regime de Fidel Castro. Isso aqui é um tapa na cara também do pessoal da Teologia da Libertação, o Leonardo Boff, que disse aí que Cuba é um lugar maravilhoso, que ele foi lá, não tem nenhum pobre na ilha, não tem nenhum pobre em Cuba. Não tem nenhum pobre, só tem o pessoal não tendo energia elétrica para utilizar durante o dia. O que está acontecendo é o seguinte, tem um cronograma de apagões e cada uma das 6 municipalidades, imagino que sejam bairros de Havana, terão cortes a cada 3 dias, então está sendo feito um escalonamento disso aí. A tendência, claro, é isso piorar. Não tem jeito, é como na Revolta de Atlas, né? No fim das contas, vocês já leram a Revolta de Atlas, vocês sabem do que eu estou falando. No fim das contas, me perdoem o spoiler se você não leu ainda, mas a falta de energia é o último prego no caixão do comunismo, não tem jeito. Como eu falei aqui, eles citam que o apagão reflete uma crise econômica cada vez mais profunda que começou com duras novas sanções dos Estados Unidos a ele em 2019. Não. A crise começou na década de 50 com um golpe de Estado aplicado pelos irmãos Castro, por Che Guevara e essa turma toda. Aí que o país começou a afundar. Embargo econômico, isso aí não significa nada. Cuba faz negócios com outros países também. O problema é que o Cuba é um país falido. Dependeu muito tempo da União Soviética, depende da escravidão de médicos cubanos, né? A gente sabe bem dessa história, ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso aqui no canal, e dependeu muito tempo também da ajuda de países amigos aqui da América Latina, como o Brasil, que durante os governos Lula e Dilma financiou a ditadura comunista cubana. Como a torneira secou, aí a coisa ficou mais difícil ainda. E aqui, como não poderia deixar de ser a questão da pandemia e da guerra de invasão da Ucrânia, também colaboraram para destruir a situação econômica de Cuba de vez. E a coisa é pior ainda do que a falta de energia elétrica. Como eu falei, esse costuma ser um último sintoma. Como diz aqui a reportagem,
os preços de comida, combustível e transportes estão aumentando bastante durante esse período aqui. E a economia do país caiu 10,9% em 2020. Olha só que a economia desabou, quase 11% de queda em 2020 e se recuperou apenas 1,3% no ano passado. Ou seja, a coisa tá feia para o lado dos cubanos, infelizmente, esse é o preço que se paga pelo comunismo. O texto está dizendo aqui que os cubanos estão passando já por 2 anos de grande escassez de comida e remédios, filas para comprar bens escassos, porque o que o comunismo sabe produzir bem são filas, e problemas de transporte também. E são 150 mil cubanos que saíram desde outubro para os Estados Unidos e para outros países também. Então a população está fugindo do país, que é uma ilha-prisão no final das contas. E aí o líder do Partido Comunista de Havana, que é esse Luiz Antônio Torres, disse o seguinte: este é o momento de mostrar solidariedade e contribuir para que o resto de Cuba sofra menos por causa dos indesejáveis apagões. É um gesto de bondade você aceitar calado que você não tem energia elétrica por culpa do governo. É um gesto de solidariedade, um gesto de patriotismo, não tenha dúvidas. Por sinal, o governo já cancelou o carnaval, que aconteceria no próximo mês, mas de fato não tem jeito, não tem como fazer sem energia elétrica, e está havendo aqui um racionamento também no serviço público cubano, né? Aqui tá férias em massa em empresas estatais para que elas fiquem fechadas e não consumam energia elétrica, home office também, trabalho em casa, e corte de 20% na alocação de energia para empresas privadas com alto consumo. Isso aí é aquela questão, quem que vai abrir uma empresa privada no país como esse? Chega numa situação dessa, o governo determina que você não vai poder consumir 20% da energia que você costuma consumir. Que maravilha, sua produtividade, a viabilidade do seu negócio vai para onde numa situação dessas? Claro que isso aqui só vai causar mais escassez de produto, mas destruição do tecido econômico e do tecido social cubanos. Então é lastimável esse tipo de atitude por parte do governo, mas é bastante esperada, porque no final das contas é isso que o governo sempre faz. Passa a fatura para a iniciativa privada e para os cidadãos pagarem. Agora tem um outro cara aqui, que é um Jorge Pinon, que ele é diretor do Programa de Meio Ambiente e Energia Latino-Americana e Caribenho da Universidade do Texas, ou seja, não é uma pessoa cubana, não é um indivíduo ali, um membro do governo cubano, um membro do estamento estatal cubano. E ele deu uma análise diferente e muito mais realista desse problema da energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica em Cuba. Ele afirmou que toda a rede de energia estava próxima do colapso após incêndios recentes em 2 das 20 usinas de energia que já estavam obsoletas, com outras quebrando constantemente. Isso aqui provavelmente são usinas que foram feitas, construídas ou com dinheiro da União Soviética, ou então com dinheiro aí vindo de ditaduras latino-americanas amigas, enfim. E como as torneiras desse financiamento cessaram, e como o país não tem dinheiro, o país é quebrado, já está quebrado há muito tempo, não é um país economicamente viável, o que acontece é que essas usinas param de ter manutenção, começam a quebrar, começam a dar problema. E aí o resultado não pode ser outro. Como não tem como consertar essas usinas, muito menos construir usinas novas mais modernas, falta energia elétrica. Como ele diz aqui, quando você continua usando o equipamento além da manutenção programada, ele entra em uma espiral descendente sem soluções de curto prazo. Os apagões anunciados não são insolidariedade, mas uma necessidade para evitar um possível colapso total do sistema. E você não tenha dúvida, esse colapso vai acontecer em algum momento. Essa questão da energia elétrica aí vai se mostrar cada vez pior em Cuba nos próximos meses, nos próximos anos, não sei dizer até quando essa situação vai conseguir se sustentar. O fato é que a capital cubana, que estava sendo poupada, afinal de contas tem muita gente ali, tem muita visibilidade internacional ali, agora está sofrendo dos mesmos problemas também, da mesma escassez. E não tem jeito, não tem para onde correr. O governo pode empurrar o problema com a barriga, pode jogar a situação lá para frente, pode culpar agentes externos pelas crises, mas as crises inevitavelmente cobrarão o seu preço. Agora, a situação triste é que quem vai pagar esse preço é o povo cubano. Não são os políticos, não são os burocratas cubanos que têm uma vida maravilhosa, que têm iates, que têm ilhas particulares, como o pessoal da família Castro. Quem vai pagar isso é o pobre povo cubano. Muitos já estão fugindo da ilha de formas precárias, se atirando ao mar em situações assim inóspitas, correndo sérios riscos em águas infestadas de tubarões para encontrar o primeiro pedaço capitalista de terra que eles consigam achar pela frente, porque
continuar vivendo no regime de escravidão, no regime de servidão, que é a vida em Cuba, a vida do povo cubano, eles já não querem mais. Pois bem, este é o meu breve comentário a respeito dessa tragédia cubana, mais uma tragédia latino-americana para se somar às tragédias venezuelanas e argentina causadas pelo comunismo. Deixe aí também o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.